Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? A aula gravada ou disponibilizada no YouTube, ela tem essa vantagem, você pode assistir a hora que você quiser, né? Não deu para assistir domingo de manhã, dormiu até mais tarde, você assiste depois, sem problemas, né? Então, hoje é domingo, dia 2, é isso? Dia 3, melhor, dia 3 de outubro, olha lá, já chegamos em outubro. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para essa aula, domingo 3 de outubro do ano de 2021. Antes de começar a aula, eu quero dar um aviso, né? Acho que é o aviso primordial. Nós temos data para voltar à aula presencial da Escola Dominical. O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos decidiu retomar o trabalho presencial da Escola Dominical a partir do dia 10 de outubro, ou seja, daqui a 7 dias, né? Uma semana, é isso? Nós vamos voltar para o presencial. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar conosco. Óbvio, né? O que nós vamos fazer? Manter os protocolos, não vai dar para chegar abraçando ninguém, você vai vir de máscara, não pode tirar máscara, exceto o professor, né, que vai estar ali falando na frente, distante dos outros, né? E aí quando ele vai chegar próximo, ele bota a máscara. A gente entende que é importante retomar esse trabalho. Mais até do que para os adultos, esse trabalho será retomado para as crianças. Nesse tempo pandêmico, né, que a gente ficou isolado, acho que as que sofreram mais, né, foram as crianças. Porque o adulto ainda assimila, né? Olha, ele tem que fazer. Mas a criança, por mais que a gente explique, né, talvez ela tenha dificuldade, porque ali é a fase da formação dela. E a igreja entende que nós precisamos cuidar dessas crianças, né? Trazê-las de volta com todo cuidado, carinho, respeito, amor. Assim deve ser a nossa caminhada. Então a partir do dia 10 essa aula vai ser presencial. E aí estão me perguntando, como que vai fazer a aula online? Eu também não sei, né? Até fica aí para você se manifestar, né? Se você tem assistido e você não vai poder estar presencial, fala para a gente, até para a gente poder se estruturar nesse sentido. Estava falando recentemente com o pessoal da coordenadoria, a Rebeca, a coordenadora do departamento infantil, a Priscila, a Paula, a Anitta, a Bianca, a irmã Zélia, enfim, as irmãs que trabalham, elas estão aí analisando. O principal delas agora é retomar a escola dominical, presencial. E aí elas vão trabalhar, ver também entre elas como que pode fazer o envio do material para as crianças que não podem vir ou para aquelas que estão distantes. Dado esse aviso, que acho que é fundamental, nós vamos voltar a partir do dia 10, a escola vai ser presencial. Eu quero orar com você, pedindo a iluminação para que a gente possa ser edificado e edificada hoje. Senhor, nós estamos na Tua presença, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fortaleça os Teus filhos e filhas, dando sustento, guardando cada uma da melhor forma possível. Também nos ajude nessa retomada do presencial na escola dominical. A gente entende que a escola dominical é importante na formação da criança, do jovem, da adolescente, do adulto, ó Pai. Que possamos fazer isso de forma responsável, cuidadosa, em amor. Dê sabedoria também para fazermos isso, ó Pai. Cuida do Teu povo, nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar hoje com você sobre transformar crises, né, ou problemas, ou cercos, né, situações difíceis da vida em oportunidades, em momentos que você pode refazer, recompor, reconstruir. É importante, é o que nós estamos passando como igreja. A gente passou pela crise, agora nós vamos ter que recompor. Vamos ter que criar oportunidades, né? Fazer possibilidades novas de como ser escola dominical, talvez não seja mais a escola. Inclusive, fica aqui, né? É um desafio, nós vamos retomar para avaliar, né? De repente, não é mais isso, nós vamos ter que educar na prática cristã de outra forma, a gente vai repensar, né? São estudos que nós vamos fazer junto para criar coisas relevantes para a vida da igreja. Então nós vamos ter que transformar as coisas, e essa é uma característica do povo de Deus, né? Ser agente de transformação. Deus transforma as realidades na nossa vida e nós somos chamados para sermos transformados pelo Espírito e levar a possibilidade de transformação para a vida das pessoas. Eu quero ler com você lá no livro de Ruth, capítulo 1, os versículos 14 ao 17. Ruth, do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor.
Então de novo choraram em alta voz. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Olha que declaração que nós demos, né? De uma nora para a sua sogra. Mas essa é a declaração que nós também devemos dizer, falar, quando decidimos seguir a Cristo. Decidimos seguir, por exemplo, com um irmão, com uma irmã, no nosso casamento, por exemplo, né? Olha, nada vai nos separar, né? Nós estamos juntos. O elo que nos uniu é muito maior do que as diferenças que nos separam. E para você reconstruir coisas, você precisa estar unido com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Para reconstruir a escola dominical, para reconstruir a nossa igreja, para reconstruir as vidas que estão sofrendo, a gente precisa dessa decisão. Eu decido seguir a Cristo, eu decido cuidar da minha vida, eu decido estar ao lado dos meus irmãos e irmãs, independente do que acontecer, né? Independente das diferenças, dos desaforos, daquilo que falaram para mim, eu decido caminhar com o meu irmão. E há períodos na vida nossa em que o cenário parece totalmente contrário, né? A gente recebe notícia de enfermidade, perde um ente querido, como é difícil lidar com isso, né? Eu me lembro daquela passagem, vai ficar a referência para você ler, Atos 28, de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo, já sofrendo com cárcere, sofrendo as perseguições, ele ainda passa por uma tempestade, onde ocorre um naufrágio, o barco em que ele estava afunda, começa a afundar, as pessoas são resgatadas, ele vai para uma ilha, e naquela ilha ainda ele é picado por uma serpente. Quantos problemas, né? E aí, só que você lê aí a passagem bíblica, mas mesmo assim o Senhor preservou o apóstolo Paulo. Então, mesmo em meio às crises, Deus caminha conosco, Ele está ao nosso lado. E eu quero fazer aqui as perguntas provocativas. Como fazer conciliação entre conformar-se com a vontade de Deus e não se acomodar com as crises? Como a gente deve interpretar isso, né? Se o que está acontecendo é vontade de Deus ou é acomodação. E aí vem o nosso tema, né? Nós falamos sobre a escola dominical. Às vezes, né, chegou um tempo que, tá bom, né? A gente não está indo domingo de manhã na igreja, não quero julgar ninguém, né? Mas ficou aquela, será que não é hora de voltar? Será que a gente também não se acostumou a não ir, né? E como que estão as nossas crianças? Talvez para o adulto isso é muito tranquilo, a gente se formou, né, na escola dominical, não dizer que eu completei, né? Porque você nunca termina de estudar a palavra de Deus, nunca termina, você sempre quer mais e precisa de mais. Mas estou dizendo, se formou de que nós passamos por todas as etapas, os cordeirinhos de Jesus, depois fomos para joias, né, preciosas, e foi, né? Aqui é tribo de Judá, tem os nomes das classinhas, a gente passou por isso. Agora os pequeninos não, né? A gente tem que oferecer isso para ele. Então, até que ponto a gente se conformou e até que ponto agora a gente entende que é hora de tomarmos uma atitude? Outra pergunta, você já experimentou a adversidade que foi transformada em oportunidade para crescimento? É assim que nós temos que entender, né? Nós vamos fazer agora da retomada uma oportunidade de crescimento. E aí vamos precisar avaliar, né? O que está acontecendo com a nossa escola dominical, o que nós precisamos fazer, mudar. Vamos ter tudo isso aí, vamos ter argumentos, né? São experiências, não se choque não, vai ser experiência, porque essa retomada é uma experiência. Vamos ver como as coisas vão se comportar, né? Bom, primeiro ponto, conformismo precisa dar lugar à ação, né? Não basta eu chegar aqui e falar, a escola dominical acabou, a igreja já era. Não, a gente precisa transformar isso.
o conformismo precisa dar lugar à ação. Nós vamos ter que tomar atitudes. Foi exatamente o que aconteceu. Noemi, ela não se conformou com a fome que estava acontecendo em Belém de Judá. Por esse motivo, buscando sobrevivência, ela vai com a sua família para Moabe. Após a morte do marido e dos filhos, outra grande crise que ela enfrenta, perdeu ali os seus entes queridos. Noemi decide voltar para a terra de Judá, porque ela foi informada que Judá agora tinha alimento. Olha que coisa, que mulher de decisão. A gente precisa tomar decisão, tem hora na vida, Não basta nos acomodarmos. Não deu certo, agora acabou. Não, vamos tomar atitudes. Não deu certo, ela foi para Moabe. Em Moabe, ela teve a sua fome ali atendida, foi sustentada, sobreviveu. Mas vieram outras crises, a enfermidade do marido, os filhos que se foram, morreu, ela perdeu os seus entes queridos, e veio novamente a fome, aquela mulher viúva sozinha. Ela não se acomodou, ela falou, vou voltar para ajudar, quem sabe lá eu não me sustente. Então está isso, na vida nossa, pessoal, familiar, conjugal, na igreja, a gente precisa, tem hora, romper com o conformismo e agirmos, tomarmos atitude. Mas para tomarmos decisões, você precisa abrir-se para o diálogo. Um exemplo, eu estou usando aqui como tema a nossa escola dominical. Ninguém chegou e falou, a escola dominical vai voltar dia tal. Isso vem sido conversado há bastante tempo no conselho, com as pessoas que trabalham. Nós vamos ter que voltar, vamos ver como vai ser isso, vamos fazer experiências. A gente orou bastante, houve o diálogo, ouvimos as partes. Domingo, por exemplo, quem estava na igreja, acabou a escola, ao culto, as irmãs e os irmãos que trabalham com o departamento infantil, eles se reuniram para avaliar como vai ser essa retomada, o que cada um achava, o que cada uma achava. Foi um diálogo, ouviram as pessoas. E precisa existir isso para as nossas tomadas de decisão. Noemi foi bastante clara com as suas noras, ela expôs as dificuldades. Como a gente sabemos que vamos enfrentar dificuldades na retomada. Ela falou para as mulheres, olha, vocês têm que voltar para a casa de vocês, porque eu não vou poder oferecer muita coisa, eu sou apenas uma viúva e nem tenho outros filhos para lhe dar-lhes para casamento. Noemi foi muito clara, abriu o coração, e nós precisamos entender a importância do diálogo. Precisamos saber ouvir e falar, como igreja, estarmos dispostos a dialogar, conversar sempre, antes da decisão, em família. Até vai uma historinha aqui para animar. Esses dias eu estava lá na loja, eu trabalho numa loja, todo mundo sabe, loja bastante movimentada, eu não vou fazer propaganda da loja aqui não, mas, enfim, e chegou um cidadão, ele foi comprar um material lá, era uma coisa pequena, assim, tipo R$30, e ele ligou umas 3 vezes para a mulher dele, ligou para ela, e eu falei assim, rapaz, mas para gastar os R$30, eu falei, rapaz, eu aprendi que no meu casamento, para ele dar certo, precisa ter diálogo, até dos centavos que eu gasto. Falei, pois bem, eu achei legal, guardadas as devidas proporções do exagero, mas eu achei legal a atitude desse homem, que eu nem me lembro o nome dele, mas ele falou, olha, eu procuro dialogar com a minha mulher, o que eu estou gastando, o que eu estou fazendo, para que o meu casamento desenvolva uma intimidade melhor. Olha que legal, Que bom que é isso, você poder dialogar com a sua esposa, com o seu esposo, para tomar decisões, pelo menos decisões em paz. Se a gente acerta ou erra, aí é outra perspectiva, mas pelo menos você tomou em paz, você dialogou, você conversou, você ouviu as pessoas, expôs o seu lado, o seu ponto de vista. Último ponto, para terminar a nossa conversa. Então você tem que tomar atitude, precisa ter ação, precisa dialogar, conversa antes, depois a ação, e aí a confiança precisa vencer a hesitação. Precisa ter confiança, meu irmão, minha irmã, Tem hora que você vai ter que arriscar mesmo. Será que vai dar certo? Não sei, vamos arriscar. Escola dominical, vamos retomar. Pode ser que a gente venha, como em outras programações que nós retomamos, e vai lá eu e uma família só, as pessoas não têm. Mas tá bom, nós estamos lá, em oração, repensando. Será que é hora de repensar um trabalho, fazer de outra maneira? A gente precisa ter confiança. Vamos tomar atitude. Noemi decidiu voltar para Belém, apesar das dúvidas. Ela procurou agir sempre confiando, mas aí está a diferença. Eu não vou confiar na minha vida, no Wagner, na Priscila, eu não vou confiar em você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa aula de dominical. Eu vou confiar em Deus. Deus vai me sustentar,
Deus vai mostrar o caminho. E eu não quero ser insensível, indiferente, quando Ele falar para mim, Lucas, é hora de mudar. Ruth e Noemi não tiveram medo de arriscar a sua nova empreitada. Não tiveram medo de mudar. Nós também não podemos ter medo de mudar. Igreja, com ação, com diálogo e confiança no Senhor, confiando em Deus, é possível transformar realidades na nossa vida. Tenha certeza disso. Deus transforma quando você toma atitude, dialoga e confia em Deus. O grande desafio para nós, seres humanos, é andar sempre no caminho, confiando que Deus sustenta. Bom domingo a todos e todas. Até a noite na igreja. Hoje tem ceia, hein? À noite na igreja tem ceia. Se você puder presencialmente, se não, prepare a sua ceia aí na sua casa. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.